Paulo subiu esse ano e ficou próximo aí da casa do bilhão, é isso mesmo. Informação que foi divulgada pelo portal GE, o São Paulo acumulou um déficit de 191 milhões de reais entre janeiro e setembro. E a dívida do clube, com isso, cresceu de 666 milhões de reais para 886 milhões. Antes da palavra do Mauro César, do Vampeta, do Vanderlei Nogueira, nós temos aqui uma declaração do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que concedeu entrevista exclusiva, foi o nosso convidado no Reis da Resenha da Jovem Pan nesse último fim de semana e falou sobre a dívida do São Paulo. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor Paulista, fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Qual é a dívida hoje do São Paulo? Hoje a dívida do São Paulo deve fechar o ano aí na casa dos 800 milhões. E aí você está no projeto para a próxima temporada, né? É isso. É um projeto que... Explica para nós aí mais um pouco. O Júlio fez um projeto de um fundo que a gente buscou um recurso maior no fundo para quê? Para fazer um alongamento da dívida, né? Então, com esse dinheiro do fundo, você consegue quitar algumas dívidas bancárias que têm juros mais elevados e prazo de pagamento menor. Com o fundo, ele consegue quitar esses valores e ganhar um alongamento no pagamento. Para quê? Para que você ganhe fluxo de caixa. Não é? O fundo não vai pagar a dívida, o fundo vai te dar fluxo de caixa. Junto com isso, para que você tenha o dinheiro do fundo, a gente teve que fazer o quê? Algumas situações de redução de folha de pagamento, de redução de investimento, ou seja, diminuir para que esse ano, o Júlio já falou ontem, inclusive, a gente vai ter um déficit importante nessa temporada, mas a nossa expectativa... 191? Eu acho que nessa casa, nesse patamar, perto de 200 milhões. Isso. E a ideia é que no ano que vem a gente tenha um superávit. De quanto? 40, 50, 60, vamos ver. Mas é ter um superávit para que a gente possa começar a reduzir a dívida. Não é fácil, porque hoje a gente já não tem um poderio grande de investimento. São Paulo, por exemplo, nas duas janelas, a gente foi o 12º investimento do campeonato, dos 20 do brasileiro, nós somos o 12º investimento. Nós temos hoje a oitava, nona folha de pagamento dos times do país. Então a gente já não tem uma grande gordura para queimar. Por isso a posição no Campeonato Brasileiro é vista talvez como muito positiva, exatamente por conta dessa folha? É isso. A folha indica mais ou menos onde você pode estar? Cara, assim, não tem segredo. Futebol não tem segredo. Tá aqui o Vampeta que jogou futebol. Não tem segredo, amigo. Os melhores jogadores, os times melhores, custam mais. É normal, é assim. O Botafogo aí, você vê que tá com 2 jogadores. É isso aí, Botafogo. São os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, né? O Luiz Henrique e o Almada, né? Porque tem um cara por trás que o Botafogo mesmo próprio não teria essa condição de fazer esse investimento. Tá aí o Carlos Belmonte falando sobre a dívida do São Paulo ao Reis da Resenha da Jovem Pan. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro César, tá aí a declaração do Carlos Belmonte. São Paulo que vai ter que pisar no freio, né? Quanto às finanças para o ano que vem. O time deve ser o mesmo dessa temporada, não deve mudar muita coisa, apesar talvez da insatisfação do torcedor. Acho que está esperando, né, reforços agora nessa janela de transferências. O São Paulo vai ter que dar uma pisada no freio porque a dívida se aproximou da casa do bilhão, Mauro César. Existem algumas contradições aí nessa fala do Belmonte, né? Primeiro, quando ele fala o 12º da folha. Qual a fonte dessa informação? Porque assim, é muito difícil saber a folha de pagamento dos clubes. Até no balanço, alguns colocam discriminado quanto gasta com futebol, outros colocam quanto gasta com o clube inteiro. Folha de pagamento da secretária, do faxineiro, do CEO, do administrador e dos jogadores. Então, isso já torna mais difícil. Alguns colegas se atrevem a fazer esse levantamento, geralmente de forma muito superficial, e até para caçar clique mesmo. Já vi vários assim. Não tem consistência. Você não tem acesso a essas informações. Então, o quão precisa é esse ranking do Belmonte. Não estou dizendo que ele está mentindo, que ele está errado. Estou dizendo que eu queria saber de onde ele tirou esse número. Esse é um ponto. Segundo, o Fortaleza gasta menos que o São Paulo ou gasta mais? Menos. E o Fortaleza está mais bem colocado que o São Paulo o campeonato inteiro. Então, assim, a campanha de São Paulo é boa se nós utilizarmos como referência as anteriores, como a do ano passado, que foi ridícula. E que foi ofuscada porque o time ganhou a Copa do Brasil. Então não se falou tanto. A gente falou muito sobre isso. O time só ganhou fora de casa na penúltima rodada contra o Bahia do Ceni. Não vencia fora de casa, tinha a segunda pior campanha como visitante. E ficou o tempo todo ali, acima da zona do rebaixamento, com o torcedor tendo um receio de repente, acontecer como aconteceu com o Santos, né? Que saiu, voltou e caiu.
não foi rebaixado e tal, mas não foi uma boa campanha. Comparando com a do ano passado, é uma melhora significativa, mas não é uma campanha para ficar soltando rojão achando, está ótimo. Não, eu acho que me parece um discurso meio para justificar uma certa falta de ambição. E o crescimento, não investimos. Espera aí, gente, o Lucas é o quê? O Ferreira é o quê? O Rames é o quê? O Luiz Gustavo é o quê? Esses caras vieram de graça, jogam por caridade com o São Paulo? São Paulo contratou vários jogadores. O Rames, eu lembro que no ano passado a informação que circulava entre os setoristas do clube era que o pagamento das luvas seria nesse ano. Isso. Houve uma rescisão. E essa rescisão, quanto custou? Ninguém sabe. Talvez a gente possa ver esse número no balanço lá em abril, quando publicam os balanços dos clubes. Então, assim, tem uma situação aí que eu acho meio confusa. Eu acho assim, um discurso oficial muito conformado para justificar uma temporada razoável do São Paulo. Mas dá para fazer mais. E a culpa não é do Zubeldia, não. Acho que o Zubeldia faz um bom trabalho, ele chegou no meio da temporada, eles, dirigentes, foram confusos, escolheram o Thiago Carpini, que está mostrando no Vitória que ele é um bom técnico, mas talvez não fosse o técnico para o São Paulo, que é uma cobrança maior, o time era campeão da Copa do Brasil, aí ganhou a Supercopa, aquilo foi tratado por muitos São Paulinos de forma exagerada. Isso foi ruim para o São Paulo, como quase fosse uma Libertadores, ganhamos do Palmeiras. Mas peraí, tá bom, mas Supercopa. Vai ter agora uma Supercopa entre Botafogo ou Palmeiras e Flamengo, né? Em fevereiro. Quem ganhar, ganhou, legal. Supercopa vale por um dia, cara. Sabe? Você curte um dia ali. Levanta o troféu, toma uma cerveja, comemora com os amigos. No dia seguinte é tudo normal. Ninguém vai fazer passeata na rua, como já antigamente tinha aqui na Paulista, né, quando ganhavam os títulos, e agora a torcida do Botafogo no Rio de Janeiro. Pô, ganhamos a Supercopa. E em lugar nenhum do mundo tem isso. Em todo lugar tem Supercopa, né? Na Europa inteira tem Supercopa. E não se comemora tanto assim. E aquilo foi superestimado, porque ganhamos a Copa do Brasil contra o Flamengo, ganhamos a Supercopa contra o Palmeiras. Mas o São Paulo, depois não andou bem com o Thiago Carpini. A diretoria, acho que criou uma expectativa equivocada com relação a um jovem profissional tentando ainda ganhar espaço. Não funcionou. E aí foram em busca do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia faz um bom trabalho, tem os seus acertos e erros. Colocou o time na Libertadores. Poderia ter avançado mais na Copa Libertadores da América. A culpa não foi dele, foi o Caleri que perdeu um gol de baixo da trave, foi o Lucas que perdeu o pênalti. E depois o time nos pênaltis perdeu o Botafogo. O São Paulo fez um bom jogo no segundo tempo, foi quase um time pequeno no Rio, no primeiro tempo contra o Botafogo, acuado ali, encolhido, mas aqui deu uma bela resposta no segundo tempo, quando ele atacou e o Botafogo abraçou o empate, com todo esse elenco do Botafogo. O Botafogo falou, vou ficar aqui no empate e vou para os pênaltis. E o São Paulo teve a bola do jogo, né? Teve a bola do jogo com o Caleri no segundo tempo. Então eu entendo que assim, tem pontos aí que eu não me convencem, não. Agora, com relação ao ano que vem, o São Paulo, fazendo o que eu acho que é o correto, tem duas escolhas aqui para o São Paulo. Eu não vou falar do Santos, porque o Santos é outra realidade, está vindo da Série B, e o Santos parece que já fez a sua escolha. Você pode olhar para dois rivais, um aqui à sua direita e um à sua esquerda. Você olha para um e fala assim, aqui está o Corinthians. Meu Deus, você quer ser Corinthians? Quer ser Corinthians, amigo? Dívida de 2.400 e tal. Do outro lado, você olha, tem o Palmeiras. Quer ser Palmeiras? Dívida controlada, tudo sob controle, pagamento todos em dia, time bom, equipe vitoriosa, mesmo que não ganhe o brasileiro, ganhou esse ano pelo menos o Tricampeonato Paulista, e vai ser um raro ano que o Palmeiras não ganhou um título de grande expressão, que todo ano ele carimba alguma coisa, né? O Palmeiras só não ganhou o último ano, foi o que, 19? 2019, que não ganhou 2019, ganhou em 20, ganhou em 21, ganhou em 22, ganhou em 23. Se em 24, se não ganhar nada, não vai ser igual ao Flamengo no passado, que não ganhou rigorosamente nada, pelo menos ganhou o Tricampeonato Paulista, que é um título menor, mas não saiu de bons abanando. E será, provavelmente, vice-campeão se não for campeão. O quadrado é importante. Exato. O teu quadrado é importante. Exato. E vai ser, provavelmente, vice-campeão brasileiro se não for campeão. Claro. Então, brigando até a última rodada, ou até a penúltima rodada. Pelo menos até a penúltima está brigando. Não é um desastre. Então, assim, você quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? Aí você faz a escolha. O São Paulo me parece que ele quer ser Palmeiras. E aí vem a caminhada. Não tem um Paulo Nobre para oxigenar as finanças ali e colocar uma reformulação, né? Então, cabe ao Casares fazer a outra parte que o Nobre fez, né? Que é reestruturar o clube. E começando por esse projeto, com esse fundo para tentar eliminar dívida bancária, dívida de curto prazo, dívida bancária, dívida de juros. Eu publiquei isso no meu blog outro dia, que eu entrevistei o superintendente do São Paulo. O São Paulo pagou de juros no ano passado, gente. Isso é um absurdo. O que daria para contratar nada mais, nada menos que o Pedro. O valor de juros bancários, você convertendo para euros, daria 14 milhões mais ou menos de euros, quando eu fiz a publicação, que tem quase um mês, que é o preço do Pedro, 14 milhões de euros, foi quanto o Flamengo pagou. Imagina você ter um vazamento na sua casa, vazamento de água,
Aí você vai trabalhar, sai, você vai viajar, volta e está vazando água, o tempo todo está vazando água. Aí vem a conta d'água. Esse dinheiro você só está perdendo. Eu considero os juros bancários igual a vazamento de água, porque você pegou o dinheiro para cobrir um rombo, você não usufruiu daquele dinheiro do empréstimo, porque você não pegou o dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma viagem que não é um investimento palpável, mas faz bem ao espírito, né? Não, você usou o dinheiro para pagar um rombo anterior, que é o que os clubes fazem. Eles pegam o empréstimo bancário para pagar salário que não conseguiu pagar, o jogador que não conseguiu pagar. Agora mesmo, o Corinthians pagou o Hugo, pegou dinheiro com o banco. Isso aumenta a dívida, é óbvio, né? É evidente, é uma coisa evidente, né? Então, essa sangria o tempo todo, no ano passado, números do São Paulo, significou uma perda de um valor, um montante, que você compraria o Pedro, né? Um jogador... Isso é um absurdo, gente. Esse é um negócio sem nexo. Então, o São Paulo tem que estancar esse negócio. E essa é a medida que está sendo tomada. Para levar adiante, o futebol do São Paulo, que é onde se movimenta mais dinheiro, entra mais e sai mais dinheiro, obviamente, né? Alguém acha que a piscina, que o pessoal da quadra de tênis, ou que a manutenção do clube social custa mais do que o futebol. Claro que não. O futebol que consome mais, põe mais dinheiro e assim é o correto, né? O futebol vai ter que se adequar a um limite extremo. Porque se esse fundo não for... Se o São Paulo não for bem gerido, quem investe num fundo ligado a uma empresa que não é bem gerida? Faz sentido. Você vai colocar dinheiro lá, você compraria ações de uma empresa mal administrada. Alguém compraria ações do Corinthians hoje na Bolsa de Valores, depois daquela confusão de ontem? As ações do Corinthians pegariam, né? Uma crise danada, não sabe quem vai ser o presidente. Ou como foi da CBF. Imagina, a CBF na Bolsa, Vanderlei. Aí o presidente saiu, voltou lá, o Edinaldo. Quem compraria ações da CBF? Só um investidor muito arrojado, né? Vou comprar em baixa porque isso aqui amanhã a CBF vai ser exemplar e eu vou ganhar uma fortuna. Então, o São Paulo vai ter que entrar agora nos eixos e, para isso, o futebol vai ter que trabalhar dentro de uma margem muito estreita. E, para isso, tem que ser certeiro nas contratações. Eu acho que o Zubeldia pode ajudar muito, porque ele é um cara que conhece bem o mercado sul-americano, trabalha em diferentes países, né? Então, certamente tem bons contatos e tal, para achar jogadores não muito caros ou acessíveis, de repente até o cara sem contrato e tal, que você possa preencher algumas lacunas. E eu já vi ele falando, por exemplo, da renovação do Rafinha e do Luiz Gustavo, né? Dizendo que o Luiz Gustavo deve renovar, o Rafinha para o Campeonato Paulista. Eu fico pensando, cara, se você acha que o Rafinha tem condições de ser jogador profissional mais um ano, no nível que o São Paulo precisa? Eu acho que não. Não sei se vocês concordam, eu acho que já deu para ele. Esse ano mesmo você vê claramente que ele já estava... Aí você renova mais 3, 4, 5 meses com o Rafinha. Por quê? Essa avaliação é técnica, é profissional ou é por uma gratidão, por um respeito ao jogador? Eu acho que não tem margem para isso não, cara. Nada contra o Rafinha, não, eu gosto dele, mas assim, não tem margem. Se o jogador não vai te atender um ano, não serve mais, cara. Você vai ter, porque o que você paga o Rafinha, você paga outro cara. Você contrata outro jogador. Põe na ponta do lápis. Aí você vai pagar o salário do Rafinha, mais o do outro. E o São Paulo vai ter que tentar negociar todos os jogadores que não vão ser aproveitados, que não tem muito espaço, que não estão nos planos. Empresta, negocia, vende para enxugar o elenco. E aí ter uma sobrinha para contratar um ou outro jogador. Um outro jogador. Agora, esse discurso que, como se a temporada fosse ótima, somos o 12º orçamento, não sei, só o Fortaleza se me chama a atenção. O 12º, quem serão os 11 que gastam mais que o São Paulo? Estou aqui imaginando. Quem seriam esses 11? O Inter gasta mais? Ok. O Grêmio? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Quando tinha o Soares, sim, agora não tem mais. E outra coisa, os gastos do São Paulo, dessa folha, inclui o Rames ou sem o Rames? Porque o Rames entrou na conta esse ano. Ele rescindiu o contrato durante o ano de 2024. Como é que é isso aí? Sabe? Quem mais gasta mais? O Fluminense gasta mais, o Botafogo gasta mais, o Flamengo, o Vasco. Mineiro. O Vasco será que gasta mais? Não sei. O Atlético gasta mais. O Cruzeiro? Bahia. Acho que sim. O Bahia, né? Enfim. Mas o Fortaleza não gasta mais. O Fortaleza está bem colocado lá em cima o tempo todo. Chegou a brigar pelo título brasileiro. Ou seja, dá para fazer mais também. Ou seja, eu compreendo. Não dá para exigir do São Paulo que ele brigue lá em cima e seja campeão brasileiro com o atual momento do clube. Mas dá para fazer melhor, daria para fazer melhor. E talvez uma das razões tenha sido essa mudança no meio da temporada. Eles apostaram num técnico, tentaram o Zubeldia, não conseguiram. Aí trouxeram um técnico, não deu certo, trocaram de novo, né? E a dívida aumentou. A dívida aumentou por quê? Reformaram a piscina, botaram a piscina de ouro, fizeram o quê? É evidente que foi o futebol, né, gente? Quando a dívida aumenta, geralmente é o futebol. No balanço a gente vai ver. Agora, o Casares me deu uma entrevista no começo do ano passado e disse que ele ia reduzir a dívida. Ela aumentou nos 2 anos. Aumentou em 23 e aumentando em 24. Então não está conseguindo cumprir. Eu entendo que essa iniciativa agora do fundo de investimento é uma tentativa, não vou dizer final, mas é meio que, assim, é quase que uma última cartada. E é bom lembrar que houve um momento do São Paulo há alguns anos, vocês vão lembrar disso, que o Muricy e o Rogério Ceni cobraram da diretoria, ainda era o Leco na época, né?
Era o Leco? Eu não lembro se era o Leco ou se era o Casares, mas cobraram... O Rogério Ceni chegou a pegar o Casares como presidente do então São Paulo. Foi isso. Acho que já era o caso. Cobraram contratações e chegou a ser citado o Corinthians, que o Corinthians, né, contratava e tal. E já naquela época, o Corinthians está nessa situação. O São Paulo não tem escolha, cara. Não tem escolha. Ele tem que entrar no eixo e tentar estancar essa questão financeira, trabalhar com o elenco que for possível, vai ter que achar jogadores na base, conseguir aproveitar. Não sei quantos estão na base que tem capacidade para chegar no profissional agora e jogar. Mas vai ter que fazer aí um sacrifício muito grande. Ou então ele pode ser Corinthians, é o que eu falei. Quer ser Palmeiras ou quer ser Corinthians? Se você quiser ser Corinthians, não tem problema nenhum. É só olhar o noticiário do Corinthians. Não só o do impeachment, que não aconteceu, mas a parte financeira, os vários transfer ban, né? É um atrás do outro. Aí os clubes colocam cláusula anti-calote, né? Os clubes colocam. Você vê esse episódio agora, que houve primeiro do Ranieri, lá do Cuiabá, depois esse do Hugo do Flamengo. Uma confusão danada. Chegou você a se falar, não, o Corinthians vai colocar na justiça, né? Por que não colocou na justiça? Por que pagou? Rebolou e pagou. Por quê? Porque se colocar na justiça, eu imagino que eles devem ter olhado o contrato, não, vão perder, porque tinha lá a cláusula anti-calote, tinha lá a proteção. O São Paulo quer ser isso? Um clube que quando negocia com alguém coloca todas as travas possíveis, porque sabe que o risco de não pagamento é grande? Eu acho que não deve ser esse o modelo para o São Paulo. São Paulo tem que ter um modelo muito melhor do que esse. O modelo do São Paulo tem que ser o Palmeiras. E a gente está aqui falando dessa situação do São Paulo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. Essa declaração do Muricy Ramalho, que lembrou o Mauro César, acontece naquele confronto São Paulo e Corinthians pela Copa do Brasil, que, enfim, chegaram à conclusão de que se o Corinthians... Ali naquela ocasião tinha o Renato Augusto, São Paulo podia correr atrás também de um medalhão. E foram atrás do Rames Rodrigues, né? O Renato Augusto acabou com aquele jogo para o Corinthians, né? Foram 2 gols do Renato Augusto e vitória corintiana. E na volta, o São Paulo já conta, por exemplo, com o reforço do Lucas Moura, chegou o Rames Rodrigues, porque o Rogério Ceni, ele tem uma passagem pelo São Paulo com o Leco de presidente e depois já era o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, né? Então ele chega a passar com esses 2 comandantes. Na era Leco, a gente viu as dificuldades do Rogério Ceni, e agora na era Casares ele também chegou a pedir reforços e tudo mais. O São Paulo até fez, né? Eu estava até vendo aqui um pacote de reforços para o Rogério Ceni, mas os nomes não agradam muito, né? Não agradam, enfim, pelos nomes que estão aqui não parece, né, ser aquele pacote de reforços que um técnico gostaria de ter à frente do São Paulo Futebol Clube. Antes da palavra do Vanderlei e do Vampeta, tem mais um dado preocupante, porque o Belmonte, ele deu entrevista também ao GE e admitiu publicamente que o São Paulo chegou a conviver com atrasos no pagamento dos direitos de imagem. Nós temos a arte aqui com as aspas de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, em entrevista ao GE. Abre aspas. A gente mantém isso sempre que possível, o máximo em dia. Às vezes, em questão de fluxo de caixa, você deixa uma imagem atrasada, chega a 2, volta para 1, fica nenhuma. A gente trabalha sempre neste projeto. O que temos trabalhado é para fechar 31 de dezembro sem atraso. A gente paga férias, 13º salário, acerta as imagens sempre até o dia 31 de dezembro para que os jogadores entrem na próxima temporada com tudo ajustado. Estamos neste trabalho, que não é fácil. O presidente Júlio está empenhado e esperamos uma chegada de recursos do fundo que serão importantes, fecha aspas. Está aí, portanto, o Belmonte admitindo também, Vanderlei, que o São Paulo conviveu com um atraso nos direitos de imagem, fora a questão da dívida que a gente tocou aqui no programa. Vanderlei. Bom, Pedro, primeiro, por uma questão de justiça, eu queria dizer que outros repórteres, outros jornalistas e outros veículos de imprensa falaram sobre esse atraso já faz muito tempo e tomaram pelo peito desmentidos, que agora é confirmado já no final do ano. Só para deixar claro que essa notícia já foi dada ao longo da temporada, nós mesmos falamos isso aqui no programa e agora, finalmente, ainda bem, há essa confirmação. Portanto, parabéns aos repórteres que falaram isso antes. Eu tenho algumas coisas para falar sobre o São Paulo. Primeiro, que o presidente do São Paulo foi conselheiro, ele vive o São Paulo já há muitos anos, portanto. Ele foi diretor de marketing, ele foi vice-presidente e assumiu a presidência em 2020. Portanto, agora eu pego a palavra vazamento do Mauro César Pereira. Poxa, 4 anos vazando água. Me parece que quem tem que cuidar de vazamento leva 4 anos para
tentar fechar o vazamento, não foi, digamos, muito rigoroso, cuidando do teto. Então, essa é a primeira observação que eu queria dizer, né? Ele assumiu como presidente do São Paulo em 2020. Ele ganhou em dezembro de 2020 para o triênio 21, 22, 23, e depois ganhou novamente. Então, a dívida cresceu e não resolveu o problema da dívida, que foi uma promessa de quando colocou a faixa de presidente. Não resolveu. Pelo contrário, a dívida cresceu, né? A ideia do fundo, quando surgiu a notícia nas últimas semanas, eu disse e vou falar agora, acho ótima. Só que para aplaudir, eu prefiro esperar um pouco mais. Ela só vai funcionar se for cumprido aquilo que tem sido anunciado. Aí a gente tem que aplaudir, porque dos males o menor. Vai começar a fechar aquele buraco, né? A contratação do Rames Rodrigues, que o Pedro acabou de citar, fizemos essa contratação e ainda tivemos que ouvir pelo peito que foi um grande negócio. Estão equivocados aqueles que dizem que foi um prejuízo. Não foi. Contratação boa foi o Lucas Moura. Deu o título da Copa do Brasil, ajudou e ele é eficiente até hoje. O Rames Rodrigues não. Foi um péssimo negócio. E até agora não surgiu o pai da criança. Quem deu o nome para contratar o Rames Rodrigues? Sempre tem um cara, o primeiro cara que falou, tem um nome que vai ser o nosso toque de Midas. Bora. Quem foi? Quem foi? Até agora não surgiu o nome, né? Eu não sei quem foi. Foi alguém da área técnica do São Paulo? Aquele que analisa? Se foi, o cara não foi competente. Porque faz muito tempo, faz 10 anos que em clube o Rames Rodrigues brilhou. 10 anos. Quem é que deu esse nome para ser contratado? Foi algum agente? Foi algum empresário? Foi alguém da comissão técnica? Foi algum dirigente? Algum conselheiro? Tem que ser o pai da criança. Tem que ter um pai da criança. Nos bons momentos e nos maus momentos. Algumas contratações. Quem falou em o amor do Lucas Moura nunca foi segredo para ninguém. Mas em algum momento alguém falou assim, eu vou buscar. Esse cara não merece aplausos. Quem foi? Foi o presidente? Foi o treinador? Foi alguém? Eu sempre cito o exemplo Abel Ferreira. Foi um parto para surgir o pai da criança. Quem que descobriu Abel Ferreira lá no PAOK, na Grécia? Quem foi? Eu vou pegar esse cara. Demorou um tempão, eu perguntei para o meu especialista para assuntos de investigações do Palmeiras, Mauro Betti, e ele não sabia. Ficou um tempão para me dizer, até que num determinado momento descobriu-se, eu acredito nessa fonte, de que foi o Anderson Barros, né? Então, se foi ele mesmo, né? Eu acredito que foi, porque não houve desmentido, parabéns a ele. Descobriu um técnico desconhecido, pagou só 600 mil euros ao PAOK para trazê-lo, e um técnico extremamente competente, eficiente, que já passou para a história do Palmeiras. Então, eu acho isso. O São Paulo foi um time, a meu ver, a opinião do torcedor, que entende que não viveu nenhuma emoção, nenhum entusiasmo do São Paulo em 2024, a meu ver, no conjunto da obra, não em casos pontuais. Está certo o torcedor. São Paulo terminou o primeiro turno do campeonato com 56% de aproveitamento. Termina o campeonato com 56% de aproveitamento. Não teve uma ondinha. Foi assim no primeiro turno e é assim no segundo turno. Não teve grandes emoções. 6º lugar, de cabo a rabo. É bom? É bom. Vai para a Libertadores, essa coisa toda. São Paulo pode até perder, já podia ter perdido o último jogo, pode perder, que não perde o 6º lugar. Ele está firmão no 6º lugar. Quem está atrás não consegue passar e ele não consegue, mesmo ganhando, ultrapassar e chegar em 5º lugar. Então não é para soltar rojões, sabe? O São Paulo precisa melhorar e muito. A torcida não decepcionou. Nos maus momentos e nos bons momentos, lotou o estádio. Um sucesso de bilheteria. Tinha feito uma conta recente aí, e nos 10 últimos jogos, não esses, mas recuando um pouquinho no tempo, um mês talvez, os 10 jogos, 500 mil pessoas passaram pelas bilheterias do Morumbi. Em 10 jogos, 500 mil pessoas. Não é pouca coisa, não. É muito bom. E veja,
Se eu não estiver errado, daqui a pouco o Kaique, que é a minha consciência, vai corrigir, o São Paulo tem cerca de 50, 55 mil torcedores, sócios torcedores. Aqueles que pagam, que colaboram. Se for esse número, deve ter algum dado aí, o Kaique vai depois passar para o Pedro. Mais atualizado. Mais atualizado. 50, 55 mil sócios torcedores é baixíssimo. O Botafogo, que comprovadamente tem uma torcida menor, muito menor do que o São Paulo, claro que vencer e bons momentos atrai sócios torcedores. O último número aparece agora com 80 mil. 80 mil sócios torcedores. O Botafogo, campeão da Libertadores da América. É pouco ainda, mas não importa. Tem uma torcida menor. O São Paulo é importante. 53, São Paulo. 53 mil sócios. 53? Isso. 50. O dado atualizado. Pouco. Então, é muito pouco para a grandeza do São Paulo. Eu acho que essa é uma falha da diretoria. Deveria ter entusiasmado ainda mais os torcedores a colaborarem com o clube como sócios torcedores. Já que a gente sabe, né, que clube que tem conselho, lamentavelmente, os conselhos pouco ajudam os clubes. Os conselheiros, a meu ver, com raríssimas exceções, não sabem a força que tem, o poder que tem, o poder fiscalizador que eles têm. Então é muito comum o conselho ser, digamos, um órgão aplaudidor. Qualquer coisa que se coloca lá, com raras vozes contrárias, passa. A carteirinha tem uma força espetacular. De uma maneira geral, com raras exceções, os conselhos são volúveis, interesseiros e com baixa reputação de fazer justiça e fiscalização. É isso que eu queria dizer. E eu estava aqui comentando sobre o pacotão de reforços, aquela matéria, né, que surge, enfim, no começo do ano passado, quando o Rogério Ceni ainda era técnico do São Paulo. Porque o Rogério pede reforços, diretoria providencia um pacotão. Entre eles, Jackson Mendes, Pedrinho, Marcos Paulo. Esse nível de contratação, né, tá aqui no pacotão de reforços do São Paulo, para você ver também, né, como o São Paulo gastou dinheiro em algumas contratações que não fazem sentido algum. E depois, mais pra frente, o técnico já era o Dorival Júnior, James Rodrigues, que também não se justificou. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ainda falando do São Paulo, Vampeta, tá aí, o São Paulo com atrasos nos direitos de imagem, como revelou o Carlos Belmonte, com uma dívida que só cresce. A justificativa da diretoria do São Paulo é que o São Paulo abriu mão da parte financeira, dessa organização financeira, para brigar pelos títulos, né? E por isso conquistou a Copa do Brasil. Mas, como disse o Mauro César, né? Você vê o Fortaleza, o trabalho que é desenvolvido pelo Fortaleza já a longo prazo, o Fortaleza todo ano está aí, brigando em parte de cima de tabela, indo para a Libertadores, chegando em decisão de Copa Sul-Americana. Nem para ir muito longe, o rival Palmeiras, que é vizinho de muro do São Paulo. Todo ano o Palmeiras está brigando por títulos e o São Paulo não consegue manter essa consistência de estar ali todo ano brigando por uma taça, Vampeta. Então, Pedro, semana passada aqui, essa entrevista aí, tava o Giovanni Chacon comigo, né? E o Belmonte veio aqui, por sinal, trabalhou muito tempo aqui na Jovem Pan, né, professor? Foi, né? Daqui do Grupo Jovem Pan. E aí, cada dia mais é um aprendizado, né? A gente tá aqui, se tudo permitir e Deus quiser, estamos indo para mais um ano de trampo aqui na PAN, né? E aí vem isso tudo e digo, mais um programa aí, cara, é o seguinte, quando me bota para entrevistar, é um bate-papo, né? Formado em jornalismo ou nada, mas não tem uma rádio Nogueirinha, o professor tem a rádio Nogueirinha, tem o time lá, tem a cidade Nogueirópolis, o time Nogueirópolis Futebol Clube. Eu tô pensando em fazer o Data Nogueirópolis. Tô pensando em fazer aqui, ó. Rádio Nogueirópolis. Rádio Vampeta, tem Rádio Vampeta nas Areias do Farinha, queria fazer uma pergunta e tal, não sei o que e tal. Então, assim, eu quando eu vou que eu olho esse cara que eu tô, hoje, por exemplo, eu vou gravar com o Léo Condé. Aí é minha praia, treinador, tal, subiu de novo, foi campeão um ano passado. O Vitória. Esse ano levou o Ceará de volta. Primeira divisão. Aí é um bate-papo sobre esquema tático. Agora, quando vem um dirigente, professor, não é minha praia, porque eu já vi que, já na chegada aqui, né, que aí as perguntas vão ser suave, não sei o quê, papapá. Aí o dirigente fala, quem é que vai me entrevistar? Para isso aí eu topo. É isso aí. Aí, vamos supor, aqui dentro da casa, aqui na Jovem Pan, temos nada mais, nada menos que o professor Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Flávio Prado,
próprio Mauro Betti, Fábio Piperno, que é mais inteirado sobre dívidas de clube, gestões, tudo. Apesar de eu não ser nenhum analfabeto, mas minha praia nunca foi estar entrevistando dirigente. Então, cara, não, com esses aí eu vou. Quem é que tá? Vão Pedro e Chacon, não que seja 2 analfabetos, nada mais. As perguntas vão ser menos. Você vai ver aí. Por exemplo, o Mauro falou, temporada passada, só ganhou um jogo fora de casa na última rodada. Isso aí nada veio na minha cabeça. Veio na minha cabeça não perguntar, qual é a dívida do São Paulo? Mas eu não aperto em nada. Não, isso. Então, os dirigentes de futebol sabem. Para quem eles. Não, poder, quem é? Outro é ex-atleta e tal. Vai vir uma resenha suave. De volta à Rádio Jovem Pan, Ivan. Agora em todas as plataformas, falando aí do São Paulo. E você que teve a oportunidade de ficar cara a cara com o Carlos Belmonte. E agora, se você pegar Augusto Melo aqui, eu moro na Zona Leste. Moro no Tatuapé ali há 26 anos. Vem Augusto Melo na entrevista aqui. Você acha que eu vou saber perguntar tudo o que acontece lá nos bastidores? Vou perguntar de auditoria, por que tanta perseguição, mas tem números lá que leva até em 10 meses que não bate, ou as outras gestões, né? E aí o Mauro falou, entrevistei o Casares e falou que ia diminuir, aumentou. O Augusto também, a proposta de quando você vai para uma eleição é diminuir custos. Esses dias eu vi um debate lá, nos canais lá, os 3 candidatos a presidente do Corinthians. Ou do Flamengo. Eu assisti, meu Deus. Eu fico olhando, mas quando você pega pessoas assim, que nem tá aqui, tô ao lado de 2, que vai para uma entrevista, talvez os caras pulam. Não vou. Não vou, que lá vem. Os caras sabem, vai me apertar. Já vi acontecer muito. Eu aqui no batidão, quando dava um intervalo, o assessor veio, ficou ali sentado aí. Tá suave? Tá tranquilo? Olha assim. Não é. Perguntava, mano. E aí, o Chacon perguntava, Chacon nada São Paulino, né? E aí, tá tudo tranquilo? Eu digo, porra, ainda bem que eu não sei nem o que é pra apertar esse cara. Mas no intervalo do programa, eu falava, e aí, tá tudo tranquilo, tá suave? Porque se vem mesmo com os caras ferros, vai ter que se explicar como é que tem essa dívida, como foi a contratação do Ramos, que foi o expert. Na hora do programa de 1 hora, eu fico olhando e rezando pra poder ir embora, que eu não gosto muito de trabalhar, né? Então, fica mais 1 hora entrevistando. Torcendo pro programa voar, né? Pô, vai, porra. Tá ali. Então tem isso, os caras escapam, os caras sabem pra onde vai, né? Sabe fugir. Só para pegar o gancho aqui das finanças, né? Eu até aproveitei que procurei aqui, achei a matéria do Diário Lance, feita em cima do relatório Convocados, né? Que é o relatório que o César Grafietti faz todos os anos, em cima dos balanços dos clubes. Como eu falei há pouco, não tem como discriminar folha de pagamento só de jogador, porque os clubes colocam tudo num pacote, geralmente. Mas aí, para ter uma ideia, né? Porque qual é o grande montante que você gasta com o pessoal? É com o jogador de futebol, claro. Alguém acha que a secretária ganha mais do que o centroavante, que o rapaz da limpeza ganha mais do que o zagueiro, o diretor ganha mais do que o camisa 10. Não, os jogadores ganham. O jogador ganha mais do que qualquer um. O salário do jogador é salário maior do que de CEO de grande empresa multinacional. Não tem comparação. E é muitas vezes maior. Muitas vezes maior. Nós estamos falando de jogadores que ganham 2, 3 milhões de reais por mês. É um negócio... É salário de artista, salário de cantor, de sucesso, popstar. Então, o Flamengo, ano passado, 503 milhões, o gasto o ano inteiro com todo o pessoal. Tudo, né? Tudo, né? Da 13º, tudo. Palmeiras, 448. São Paulo, 380. Como é que o São Paulo é o 12º? Eu queria entender essa conta, sabe? Lógico, ele pode estar falando desse ano. Mas quem saiu além do Rames? E o Rames consumiu parte desse dinheiro esse ano. Qual foi a grande baixa no elenco do São Paulo que reduziu tanto o custo com o pessoal? O São Paulo de 3º desse ranking para 12º. Ou os jogadores ganham pouco, os funcionários de São Paulo são bem remunerados? Deve ser isso, então, né? Aí os caras ganham milhões, os funcionários e os jogadores ganham menos. Você tem aí? O Fortaleza... fazer a relação aí, faz aí, mano. Pois é, pô. Não... Tem uns 20 aí nessa... Essa conta eu não queria entender. O Fortaleza é 14º aqui, nesse ranking do ano passado. Digamos que ele tenha subido, que ele contratou mais jogadores esse ano, ele até pulado para 10º, para 9º. Ele ficou o tempo todo em 3º, 4º do campeonato, agora que ele está em 5º. Dos 6 mesmo, Mauro. Dos 6... Mauro, fala aí que no cara a cara a gente leva uns 15 minutos, isso é interessante. Vamos lá, caraca. Flamengo 503 milhões, Palmeiras 448, São Paulo 380, Corinthians 309. Certamente o Corinthians subiu aqui esse ano, né? Fluminense 302. O pessoal fala, o Fluminense montou um time barato. Sempre falo isso. Gente, o Fluminense se endividou ano passado para montar um time com veteranos, não pagando multa rescisória. Mas o Marcelo veio jogar o quê? Por caridade? Não, você tem que pagar luva pro Marcelo, pagar salário. O cara é jogador do Real Madrid, pô. Jogador de Copa do Mundo, não vai ganhar pouco, né? Entre outros. Já é contratado para esse ano aí do Renato Augusto, tinha o Diego Costa que foi embora já, enfim.
Aí depois vem o Atlético Mineiro em sexto, Botafogo em sétimo, que disparou esse ano. O Red Bull Bragantino em oitavo, Grêmio em nono, Santos em décimo e caiu. O Inter de 11º, também subiu muito esse ano, investimento. Vasco, 12º, Atlético Paranaense, 13º, Fortaleza, 14º, Bahia, 15º, que também subiu muito esse ano. Curitiba, que caiu, 16º, Cruzeiro, 17º, também subiu muito esse ano, com a mudança de mãos. América Mineiro, que foi rebaixado, era o 18º. O Cuiabá, 19º, que agora caiu. O Goiás, o elenco mais barato do ano, o gasto mais... Qual desse balanço aí só sai em abril do ano que vem? Desse ano só sai em abril. Os clubes têm que apresentar até abril o balanço referente ao ano anterior. Esses 3, 4 meses iniciais é justamente você processar tudo isso documentação. E publicar. E aí o Grafietti faz o quê? Ele e a equipe dele pegam esses dados e esmiuçam tudo. E você vê, no final, a cada clube, ele pega os 20 times da Série A, tem uma análise no final. Pontos positivos, pontos negativos. É só ler, gente. Isso fica disponível na internet. É só pegar e ler. Não quer saber dos outros. Pega do seu time e olha e você vai ter uma ideia. Faz de conta que é o médico entregando um diagnóstico, um laudo de um exame que uma pessoa sua querida fez. Você vai ler e vai entender. Não é muito difícil, não.